Inscreva-se! Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo, em que vamos falar sobre dinossauros e outros animais incríveis. Além disso, no vídeo de hoje também vamos usar o grande livro dos dinossauros. Assim, podemos continuar aprendendo um monte de coisas interessantes sobre todos eles. Por exemplo, nestas páginas fala sobre o Sauropelta, um dinossauro que era da família do grande anquilossauro. Como vocês podem ver, era um dinossauro blindado, com toda a parte de cima coberta de espinhos. Agora sim, vamos abrir nossa caixa para ver tudo o que está escondido dentro. Por enquanto, já estamos vendo aqui um grande tricerátopo com esses chifres tão impressionantes que ele tinha. E vamos ver, olhem. Estou vendo tanto dinossauros quanto um animal pré-histórico e também um crustáceo. Então vamos tirá-los todos, porque me parece que nessa caixa vão ter muitas surpresas. E começamos com o primeiro deles. Parece que é uma daquelas figuras molinhas. Isso eu gosto bastante, porque podemos amassar e esticar, já que o interior está cheio de bolinhas de cortiça. Este dinossauro evidentemente é carnívoro. Sabemos disso pela sua grande mandíbula cheia de dentes afiados. Poderia parecer que é um grande Tiranossauro Rex, mas não é, e sabemos disso por esse pequeno detalhe. Como vocês podem ver em suas patinhas dianteiras minúsculas, ele tem 3 dedos. Portanto, eu diria que se trata de um grande giganotossauro. Era um dinossauro bípede que andava com suas patas traseiras. Sua longa cauda também desempenhava um papel muito importante, já que era muito pesada para poder manter o equilíbrio. A diferença com o grande Tiranossauro Rex é que o T-Rex tem apenas 2 dedos em suas patas dianteiras. Ele podia alcançar cerca de 10 metros de comprimento e pesar várias toneladas. A enciclopédia sempre nos sugere que isso serve para dar dados mais exatos. Ele podia pesar entre 14 e 15 toneladas, isso sim, nos exemplares machos adultos. Além disso, habitou o planeta Terra no período Cretáceo, há mais de 100 milhões de anos por aqui. Além disso, estamos vendo uma fotografia real. Trata-se de uma escavação paleontológica. A paleontologia é a ciência que estuda os fósseis dos dinossauros. Também vemos na parte inferior uma fotografia com 2 crânios completos. Vou aproximar para que vocês vejam. Vejam. Aqui podemos apreciar as concavidades dos olhos, do nariz e, principalmente, que ainda conserva seus dentes afiados. Impressionante o grande giganotossauro. Então vamos deixá-lo por aqui e continuar com outro diferente. É uma figura rígida, mas eu adoro, principalmente pelas cores. Esse dinossauro, evidentemente, é um dos de pescoço longo, mas existiram várias espécies diferentes de pescoço longo. Desta vez, pelas características físicas que podemos observar, como, por exemplo, essa longa cauda em forma de chicote. Já podemos descobrir que se trata do grande Diplodocus. Por sorte, essas figuras na parte de baixo também nos especificam o nome científico Diplodocus, para que não haja dúvida. O Diplodocus era um gigante entre os gigantes. Habitou-lhe o planeta Terra no período Jurássico, há mais de 200 milhões de anos. Podemos ver nesta figura que ele possuía uma pequena crista de espinhos, percorrendo toda a parte dorsal do seu corpo, até quase o final da sua cauda. Suas patas traseiras eram maiores e mais robustas do que as dianteiras, já que ele usava a parte de trás para agitar sua cauda com força, como se fosse um chicote, e dessa forma ele podia se defender dos predadores. Ela precisava comer toneladas de comida por dia para alimentar esse grande corpo. Próxima figura. Vamos ver o que temos aqui. Uma figura bem diferente. É um grande estegossauro, um dinossauro herbívoro que se alimentava de plantas, folhas, grama e frutas. Esse dinossauro tinha características curiosas, especialmente sua forma de defesa. Ele tinha essas grandes placas ósseas por toda a parte superior do corpo, que eram super grandes na parte central. Dessa forma, se algum predador viesse tentar cravar os dentes, as grandes placas ósseas impediam que ele conseguisse cravar as presas. Na parte central, que era a parte mais frágil, pois é onde estavam todos os órgãos vitais desse dinossauro. Além disso,
Ele também usava sua grande cauda com 4 espinhos na ponta, balançando-a de um lado para o outro para se defender. Outro dado curioso é que sua cabeça era muito pequena em comparação com o resto do corpo, embora aqui nesta figura vejamos uma cabeça gigante. Podemos notar um grande orifício, pois se apertarmos ele emite sons. Como vocês podem ver, ele também tem um bico forte na ponta da boca. Isso era algo característico de alguns herbívoros que usavam para cavar a terra em busca de alimento. Uma figura super legal, principalmente porque também é macia. Vamos deixá-la aqui e continuamos com outro diferente. E temos um dos meus herbívoros favoritos, é o grande Parasaurolophus. Vocês já sabem que esse dinossauro me fascina, principalmente pelo chifre que ele tinha na parte de trás da cabeça. Esse chifre era capaz de emitir sons e ele usava para se comunicar com o resto do bando. Podemos ver na figura sua pele escamosa. Tinha a boca em formato de bico de pato. Eram muitas espécies que se caracterizavam por ter o formato da boca. Dessa forma, como eu disse, se caracterizavam por ter um bico de pato, assim chamado nas enciclopédias. Além disso, podiam andar tanto de 4 patas quanto de forma bípede, colocando todo o peso na parte traseira. Se virarmos a figura, podemos ver o esqueleto completo dele. Como vocês podem ver, havia alguns ossos gigantes, como aqueles que formavam as patas traseiras, mas também outros minúsculos, como os que formavam a coluna vertebral, ou esses ossos que ele tinha na parte do pescoço que era levemente longo. Impressionante, não é? Habitou o planeta Terra no período Cretáceo? E continuamos com outro diferente. O que acham se, em vez de um dinossauro, trouxermos um animal pré-histórico? Estamos falando do grande mamute. Atualmente, temos um exemplar da mesma família, que é o elefante. Ele tem algumas características muito semelhantes, porém, havia grandes diferenças. Por exemplo, o mamute possuía uma pelagem muito longa e grossa que o protegia das baixas temperaturas do lugar onde vivia. Além disso, seus chifres eram gigantescos e ele tinha um detalhe que o diferenciava muito do elefante: suas orelhas. Como vocês sabem, os elefantes têm orelhas gigantescas. Enquanto o mamute não tinha orelhas tão grandes, eram pequenas e ficavam camufladas no meio do seu pelo. Ele tinha grandes dimensões, como vocês podem ver. Suas patas eram muito grandes e robustas. Uma curiosidade é que, ao longo da história, foram encontrados alguns exemplares de mamute congelados. Neste outro livro também temos informações sobre animais pré-históricos. E eu procurei estas páginas onde fala sobre o mamute. Eu adoro! Esta ilustração está recriando 2 exemplares lutando entre si, entrelaçando as presas que tinham, onde dá para perceber o quão grandes eles eram. Nos diz que eles podiam medir aproximadamente 4 metros de comprimento nesses exemplares adultos. E eu adoro, porque podemos ver melhor como era a pelagem dele, como eu comentei, super longa e grossa, já que, como podem ver, eles vivem em áreas de neve, regiões muito frias com temperaturas baixas. Além disso, nos especifica que o nome dele significa escavador na terra. Aqui também temos as áreas onde ele habitava e continuamos com novos exemplares. Acho que esse aqui todos vocês já conhecem. Trata-se do grande tricerátopo. Ao longo da história, foram encontrados muitos restos fósseis desse dinossauro. Ele se caracterizava por ter esse crânio em forma de coroa e, além disso, 3 chifres, 2 superiores, muito maiores que o terceiro chifre, que ficava na parte superior do nariz. Assim como mostrei com o estegossauro, ele também tinha um bico forte em forma de gancho para se alimentar na terra. Era um dinossauro quadrúpede que podia alcançar aproximadamente entre 9 e 12 metros de comprimento. Impressionante, não é? Não, né? Vale dizer que ele usava essa cabeça para se defender dos predadores, dando grandes cabeçadas. Além disso, eles viviam em grupo ou em manada. Então, se aparecesse um superpredador, podiam se defender juntos.
e a união fazia a força. Vamos continuar com outro diferente. Já estamos quase acabando de ver todos os dinossauros. Embora, neste caso, tenhamos um réptil voador. Olhem só, esse tipo de réptil voador habitou o planeta Terra no mesmo período que os dinossauros. Chama muita atenção o formato da boca dele, que, como vocês podem ver, é super larga e cheia de dentes. Era um animal que se alimentava principalmente de peixes, por isso estava sempre sobrevoando áreas de rios, mares e oceanos. Como vocês podem ver, ele se caracterizava pelo corpo que tinha, super atlético, muito definido e magro. Um corpo muito parecido com o dos morcegos atuais, mas evidentemente de um tamanho gigantesco. Na parte de trás, ele tinha garras fortes, que usava tanto para se agarrar nas rochas quanto para capturar alimento. Muito legal! Além disso, como é macio, podemos esticá-lo. Assim, podemos nos divertir jogando-o para onde quisermos e ver até onde ele chega. Temos outro animal, bem diferente dos anteriores. É um caranguejo, olha que legal! Podemos apreciar todas as partes do corpo dele. Como vocês podem ver, ele tem 4 patas. 1, 2, 3 e 4 na parte de trás. E também tem as pinças na frente. Ele tem uma carapaça bem dura e, normalmente, vocês já sabem que os caranguejinhos andam de lado. Eles adoram se enfiar nas pedras e também ficar nas margens, onde tem terra, camuflados com areia por cima para procurar alimento. De perto, podemos ver a boca dele, que fica bem aqui nessa região junto com os olhos, que, como vocês podem ver, parecem estar bem separados. Existem caranguejos de muitos tamanhos diferentes, há tanto minúsculos quanto outros gigantescos. Aqui temos um caranguejo azul, e além disso, a figura vem em tamanho real. Vamos deixar por aqui, e agora sim, vamos para o último dinossauro da caixa. Trata-se do mais famoso de todos, o grande Tiranossauro Rex, com uma mandíbula que possuía cerca de 60 dentes afiados. Alguns deles podiam medir mais de 20 centímetros. Como eu comentei no começo do vídeo, suas patas dianteiras eram muito pequenas e ele tinha apenas 2 dedos em cada uma delas. Ele podia correr a uma velocidade de cerca de 60 km por hora, mas apenas por um curto período de tempo, já que seu corpo era muito pesado. Eu gosto da figura, pois ela vem com essa base que simula uma rocha. A forma mais eficaz de caçar era se esconder, e quando alguma presa estava distraída, ele se lançava sobre ela para poder capturá-la. Dessa forma, não precisava correr atrás dela. E agora sim terminamos o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um super like, um joinha. E eu convido vocês a se inscreverem no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui estão todos os animais de que falamos hoje. Espero fazer mais vídeos para todos vocês, com mais animais diferentes, para que todos possamos aprender coisas novas. E agora sim, me despeço de vocês. Até o próximo vídeo com mais animais incríveis. Show! Olá, amigos! Bem-vindos ao mundo animal. Olhem, hoje eu trouxe uma caixa misteriosa completamente cheia de dinossauros. Aqui na capa já estamos vendo um grande Tiranossauro Rex, com a mandíbula completamente aberta. Vocês sabiam? A mandíbula do T-Rex tinha um total de 60 dentes afiados. Além disso, hoje também vamos ver o livro dos dinossauros e outros animais pré-históricos. Vocês já sabem que eu adoro usar todos esses livros para aprender um monte de coisas novas sobre todos eles. E agora sim, vamos abrir nossa caixa para ver todos os dinossauros que estão escondidos dentro dela. E reparem, amigos, temos várias figuras diferentes. Algumas são rígidas e outras são macias, como esta aqui. Que é um animal pré-histórico? Vamos tirar todos eles para aprender seus nomes e algumas de suas características. Vamos ver qual é o primeiro a sair. E olhem, amigos, temos um animal muito interessante. É um animal pré-histórico que já não existe mais na nossa realidade, porque foi extinto há muitos anos. Ele era chamado de Esmilodonte, ou dentes de sabre.
Além disso, eu adoro a figura porque ela é super macia e ainda podemos esticá-la. É um dente de sabre monstruoso. Na verdade, era um tipo de felino que era quadrúpede e andava com as 4 patas. Mas aqui, nessa figurinha, eles fizeram diferente. Parece que ele está muito musculoso. E como vocês podem ver, tem uns punhos de aço impressionantes. O que vocês acham de vermos informações no grande livro dos dinossauros? Nestas páginas, podemos ver algumas fotografias, ou melhor, uma recriação de como eram os dentes de sabre. Como vocês podem ver, eles se pareciam muito com um grande tigre, mas tinham esses caninos gigantescos. Aqui diz que ele viveu no período Pleistoceno e podia alcançar 1 metro de comprimento. Evidentemente, era um animal carnívoro e, além disso, aqui aparece informação sobre sua localização. Ele era encontrado nos Estados Unidos, Brasil e Argentina. Atualmente, foram encontrados muitos restos fósseis desse tipo de felino, e podemos apreciá-lo em alguns museus de história natural ao redor do mundo. Então, vamos deixar esse animal pré-histórico por aqui e continuar com outro tipo de dinossauro. Olhem, desta vez se trata de um grande carnívoro. Recebe o nome de Carnotauro, devido aos chifres que tinha na cabeça, que lembram muito os chifres de um touro. Era de grande porte, podia chegar a cerca de 9 metros desde a boca até o final da cauda. Além disso, era um dinossauro bípede que andava com as patas traseiras. Normalmente, as patas dianteiras eram menores nesses dinossauros e eles as usavam para agarrar a carne e levá-la à boca. Além disso, eu adoro a miniatura porque ela tem a mandíbula articulada, deixando à mostra seus dentes afiados. Uma curiosidade sobre o Carnotauro é que sua cabeça era gigantesca, por isso os lados eram achatados para ajudar a aliviar o peso. Um grande carnívoro que deixamos por aqui, vamos ver qual é o próximo. Olhem, amigos, temos uma figura enorme. Além disso, é um grande dinossauro herbívoro e também é um dos mais conhecidos, já que foram encontrados muitos restos fósseis do seu esqueleto. Recebe o nome de Tricerátopo e, como vocês sabem, se caracterizava por ter um crânio em forma de coroa. Mas, acima de tudo, era muito reconhecível pelos 3 chifres que tinha em sua cabeça. Os 2 chifres superiores podiam chegar a quase 1 metro de comprimento, enquanto o terceiro chifre era muito menor. Além disso, ele também possuía um bico forte, algo característico de alguns herbívoros. E reparem na miniatura, ela vem com a língua transparente. Isso é porque me parece que essa figura brilha no escuro. Bem, os olhos, os chifres e acho que a boca se iluminam. Além disso, ela também emite sons. Vamos ver como acende aqui. Uau! Uau! Ela move as patas automaticamente e ainda emite um grande rugido. Olhem, ele anda sozinho. O que acham, amigos? Se apagarmos as luzes para ver como os chifres se iluminam. E aqui está, vamos aproximar para ver melhor. Como vocês podem ver, eles se iluminam em diferentes cores: violeta, azul, vermelho, laranja e verde. Então vamos parar por aqui, porque o rugido dele estava me dando dor de cabeça. Vamos ver qual é o próximo a sair e olha, ele sai voando da caixa. É um réptil voador. Vamos ver suas características para saber que tipo de réptil voador é. Dessa vez, estamos vendo que ele tinha uma envergadura longa, bem grande. Mas o que mais me chama a atenção é seu grande bico. E principalmente esse chifre que ele tinha na parte de trás da cabeça. Isso já nos indica que se trata de um pteranodonte. Além disso, esse tipo de réptil se alimentava principalmente de peixes. Portanto, costumava sobrevoar rios, mares e oceanos em busca de alimento. Sua envergadura longa era de aproximadamente 2 metros. E, além disso, tinha 2 patas traseiras com as quais podia pousar na superfície. Ele possuía um grande bico. E, embora aqui nesta figura não possamos ver, também tinha uma bolsa na parte de baixo, muito parecida com a bolsa dos pelicanos. Dessa forma,
podia capturar o peixe e deixá-lo armazenado na bolsa na parte inferior do seu bico. Muito legal! Imaginem esse gigante dos céus voando no período Cretáceo com todos os dinossauros na área terrestre. Vamos ver quem sai agora pra gente. Parece que por aqui temos outra figurinha bem parecida. Como vocês podem ver, essas figuras estão presas com parafusos. Agora temos um dinossauro carnívoro muito famoso, também é um Velociraptor. Eram dinossauros que não eram muito grandes em comparação com outros. Podiam chegar a cerca de 2 metros de comprimento. Ele se caracterizava por ter uma cauda super longa e inclinada para cima. E vocês sabem para quê? Eles a usavam para poder mudar de direção? Como seu corpo era bastante fino e delgado, eles podiam correr bem rápido e usavam a cauda para girar da direita para a esquerda. Além disso, os velociraptores caçavam em bando ou em grupo, o que lhes permitia capturar presas grandes. E outro dado muito curioso sobre os velociraptores é que, segundo os pesquisadores, eles possuíam penas, algo muito característico neles. Apesar de que nos filmes e representações geralmente aparecem sem penas, embora na realidade eles realmente tivessem. Mais um por aqui, vamos ver qual é o próximo ala. Temos um grande dinossauro herbívoro. Além disso, um muito famoso é o grande estegossauro, caracterizado por suas grandes placas ósseas, com uma grande cauda e 4 espinhos na ponta, que usava de forma defensiva, balançando de um lado para o outro para se defender dos predadores. Além disso, eu adoro essa figura porque ela é daquelas molinhas, e por dentro parece que tem bolinhas de cortiça. Como vocês podem ver, a cabeça dele era muito pequena em comparação com o resto do corpo. Além disso, a boca dele também era bem pequena, já que ele só se alimentava de plantas, folhas, grama e frutas. Como vocês podem ver, ele era quadrúpede, mas as patas traseiras eram muito maiores do que as dianteiras. Assim, ele tinha muito mais força para balançar o rabo rapidamente. Vamos parar por aqui e acho que ainda temos 2 grandes carnívoros pela frente. Vamos tirar o primeiro. Esta figura, como vocês podem ver, é bem grande. Além disso, eu gosto muito porque tem todos os detalhes. Como vocês podem ver, é uma figura articulada. Eu adoro isso, porque assim podemos colocar o dinossauro em diferentes posturas e posições, mais erguido para cima ou até mesmo inclinado para o chão. Simulando que está comendo, provavelmente ele pegou uma grande presa e está engolindo. Como vocês podem ver, esse dinossauro é carnívoro, possui uma mandíbula cheia de dentes afiados. Além disso, se abrirmos, podemos até apreciar o detalhe da língua dele. Recebe o nome de Giganotossauro, um dinossauro de grandes dimensões. Além disso, ele também tem a região do rabo articulada. Ele possuía uma pequena crista que percorria toda a parte dorsal do seu corpo até o final do seu rabo. Além disso, em suas patas dianteiras, ele tinha 3 dedos bastante fortes. No livro, podemos apreciar uma ilustração fantástica. Olhem, parece que esse grande giganotossauro acabou de caçar uma presa que está no chão. Também podemos ver outros dinossauros ao fundo e 2 répteis voadores. Isso nos mostra que o giganotossauro habitou o planeta Terra no período Cretáceo Superior e podia chegar a cerca de 15 metros de comprimento. Seus restos fósseis foram encontrados em uma área muito específica da Argentina, e seu nome significa Lagarto Gigante do Sul. E agora sim, amigas e amigos, acho que só nos resta o último exemplar de dinossauro. Trata-se de outro grande carnívoro, talvez o mais famoso de todos, o grande Tiranossauro Rex. Como vocês sabem, ele foi um dos maiores predadores que já existiram no planeta Terra. Podemos observar sua mandíbula cheia de dentes. Ele tinha um total de 60 dentes afiados e pontiagudos. Alguns deles podiam chegar a 20 centímetros. Era um dinossauro bípede, cujas patas traseiras eram super grandes e robustas. Além disso, sua cauda era bastante pesada, pois servia para manter o equilíbrio, funcionando como contrapeso, já que sua cabeça era muito pesada. Seu crânio podia ter mais de 1 metro de comprimento. Impressionante! Além disso, nessa miniatura tem um erro.
porque ela mostra 3 dedos nas patas dianteiras, quando na verdade o grande T-Rex tinha apenas 2 dedos, enquanto nas patas traseiras ele realmente tinha 3 garras fortes. O T-Rex habitou o planeta Terra no período Cretáceo e podia, às vezes, alcançar uma velocidade superior a 50 km por hora, embora, segundo os especialistas, apenas por um curto período de tempo, já que seu corpo era tão pesado que era difícil manter essa velocidade. E agora sim, amigos, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão todos os dinossauros que conhecemos. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, podem me ajudar dando um super like, um joinha, e convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. A gente se vê no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Tchau! Tenham um dia fantástico!